Olá! Seja muito bem-vindo ao Inside the Scriptures Brasil. Neste vídeo vamos falar sobre a importância de estudar a Palavra de Deus e de conhecer profundamente a Bíblia. Mais do que um livro religioso, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, e dela depende a nossa fé, o nosso discernimento e até mesmo a nossa liberdade espiritual. O apóstolo Paulo cita em sua epístola aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, é justamente essa fé, cultivada pelo contato com as Escrituras, que nos permite agradar a Deus e permanecer firmes nele. Isso fica explícito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Assim, fica clara a extrema importância de conhecermos bem o que a Bíblia nos ensina para que possamos desenvolver uma fé pura e legítima no Senhor. A seguir vamos ver alguns exemplos extraídos da própria Bíblia que nos comprovam como conhecer a Palavra de Deus é fundamental para o correto desenvolvimento de nossa fé. Jesus no deserto, o poder da Palavra. Um dos exemplos mais marcantes sobre o poder da Palavra está em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Esse trecho narra a história de quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e nele habitou por 40 dias em jejum, sendo ali tentado por Satanás. Aproveitando-se da fraqueza física de Jesus após tantos dias de privação, o inimigo tentou por 3 vezes convencer o mestre a adorá-lo, mas cada uma das tentações foi respondida com a firmeza das Escrituras. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Jesus venceu Satanás não com força física ou argumentos humanos, mas com a autoridade da palavra. Notemos que estamos falando do próprio Deus encarnado, que teria quaisquer recursos disponíveis para expulsar dali o demônio, mas o fez utilizando um meio que qualquer outro ser humano poderia fazê-lo: a inabalável fé na verdade contida na Palavra de Deus. Isso nos mostra que ter intimidade com a Palavra é essencial para resistirmos às tentações e às distorções espirituais. Discernindo falsos mestres. Assim como Jesus usou a Palavra para resistir ao tentador, nós também precisamos dela para discernir vozes enganosas que tentam nos afastar da verdade. Portanto, outro motivo para conhecer bem a Bíblia é que ela nos protege de falsos mestres. Jesus mesmo advertiu: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Observemos como Jesus fala dos frutos como mecanismo de identificação dos falsos profetas. Portanto, um grande apoio ao nosso discernimento sobre quem é um potencial lobo em pele de cordeiro é analisarmos seu comportamento à luz do que diz o apóstolo Paulo em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Paulo também reforça essa ideia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30, quando diz que depois da sua partida lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. Vemos aqui que, novamente, o conhecimento da palavra aparece para ajudar a guiar nossa fé e nos proteger das armadilhas do mundo. Quando temos intimidade com as Escrituras, conseguimos identificar discursos distorcidos e falsas teologias para não cairmos nas artimanhas de quem manipula a fé em busca de poder, dinheiro ou influência, algo que, infelizmente, é tão comum nos dias de hoje. A verdade que liberta. No versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade a que Jesus se refere não é uma ideia filosófica ou opinião humana, mas a verdade revelada na Palavra de Deus. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais somos libertos de enganos, tradições humanas sem fundamento e até de prisões espirituais que limitam a nossa fé. Lutero e a Reforma. A força da Escritura.
Na história da Igreja, também vemos como o conhecimento bíblico foi crucial. Martinho Lutero, no século XVI, percebeu que a Igreja de sua época havia se afastado do Evangelho, acrescentando práticas e tradições humanas que não estavam nas Escrituras. Foi o seu profundo conhecimento da Bíblia que o levou a questionar diversas práticas e ritos que não tinham respaldo nas Escrituras nem foram instituídos por Jesus, dando início à Reforma Protestante, que resgatou a centralidade da Palavra de Deus como única regra de fé e prática. A Bíblia é inspirada e útil. Além de tudo que já vimos, temos a clara afirmação de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, estudar a Bíblia não é um simples exercício intelectual, mas um instrumento de transformação de vida. Conclusão. Dentre outros motivos, estudar a Palavra de Deus é essencial porque fortalece-nos contra a tentação, como no exemplo de Jesus. Dá discernimento contra falsos mestres. Revela a verdade que liberta. Transformou a história da Igreja, como no caso de Lutero. E, como Paulo ensina, nos equipa para toda boa obra. Portanto, se você deseja crescer espiritualmente, permanecer firme na fé e viver de acordo com a vontade de Deus, não há outro caminho senão conhecer profundamente a Bíblia, a Palavra de Deus. E você, como tem se dedicado ao estudo da Palavra? Escreva nos comentários. Vamos conversar sobre isso.